السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, vamos hoje falar sobre Salatu Ahli al-A'dhar. Salatu Ahli al-A'dhar é o salá de pessoas anormais, que não estão no estado normal, que têm pretextos, têm desculpas, estão num estado anormal. Diz-se Salatu Ahli al-A'dhar. Quem são estas pessoas que não estão no estado normal? De uma forma geral, são três. Em primeiro, al-marid, o doente. O doente não está no seu estado normal. A doença é uma anomalia. Al-musafir, o viajante. A regra não é a pessoa ser viajante, é ser residente, estar na sua cidade. O al-khaif, em terceiro, aquele que tem medo, aquele que tem medo. Esses três tipos de pessoas enquadram-se no Ahlul A'dhar, pessoas anormais. Para essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou para elas o estabelecimento do salah. Aliás, o Islã apresenta a regra e depois apresenta as exceções. Esta é a regra. Se suceder isso, então tem esta, aquela e outra alternativa. Faz parte da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que diz: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. E não vos impôs dificuldade alguma na religião. Não vos impôs dificuldade alguma na religião. Noutro versículo, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah não impõe a alma alguma um fardo além de sua capacidade. E diz: Fattaqullaha mastata'tum. Temei Allah o quanto puderdes. Esses três versículos apresentam as exceções. Que você ouviu, aprendeu uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, entretanto não consegue cumprir. Não é você que deve determinar quando deve passar para a exceção. É Allah subhanahu wa ta'ala que determina, ou os detentores do conhecimento é que determinam se você deve ou não passar para a exceção. Portanto, marid huwa alladhi i'tallat sihhatu badanihi, aquele que o seu corpo não está normal. E para esse, de princípio, deve observar o salah. É obrigatório para ele observar o salah dentro das suas capacidades. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Salli qa'iman, observa o salah de pé. Fa illam yastati' fa qa'idan, se não consegue, então senta. Fa illam tastati' fa ala jamb, se não consegue, deita-se. Portanto, trouxe a regra e depois trouxe alternativas. Se não consegue desta forma,
observa desta forma. Se não consegue desta forma, observa desta forma. Se não consegue nem deitado, então você deve fazer gestos com os seus olhos. Mas em nenhum momento Allah subhanahu wa ta'ala perdoou o estabelecimento do salah. Atenção que os sábios, e nós já falamos que observar o salah de pé é o quê? É sunnah. É sunnah. Faz parte de quê? Arkanu salah, wajibatu salah, mustahabbatu salah, sunanu salah, makruhatu salah. Faz parte de quê? Arkanu salah. Arkanu salah. Rukn, se não existe rukn, não existe a prática. A prática não é válida. Portanto, se a pessoa deixa um rukn do salah, o salah todo não é válido. Portanto, os sábios chamam a atenção quando trata-se deste pilar: permanecer de pé no salah. É um pilar que infelizmente muitos negligenciam. Por pequeno pretexto, puxam a cadeira, sentam-se. Os sábios dizem: não é você sentar logo a primeira. Dizem que você deve tentar ficar de pé, ainda que seja com um pau. Se você consegue ficar de pé com uma bengala, então você é obrigado a ficar de pé. Não deve sentar. Se você só consegue ficar de pé encostado numa parede, precisa de um apoio, então é obrigatório você fazer o seu salah em pé e não deve sentar. Portanto, este ponto nós temos que ensinar as pessoas. Temos que ensinar as pessoas que, olha, é um pilar do salah. Você pode estar a presenciar o salah no masjid 5 vezes ao dia e estar a abandonar um pilar do salah. Portanto, o doente observa o salah da forma como ele consegue. Mas a pessoa deve ser sincera. Deve observar o salah de pé. Se esgotarem as tentativas, é que observa sentado. Se esgotarem as tentativas, é que observa deitado. Quanto ao salatul do viajante, salatul musafir, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o viajante diminuísse todo aquele salah que é composto por 4 rakats. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que nós observássemos 2. E é segundo a unanimidade dos sábios. Não há divergência entre os sábios, que faz parte do Islã, e Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a pessoa diminuir. E consta no Corão: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. E quando viajardes pela terra, não haverá pecado para vós em reduzirdes os salates. Reduzirdes os salates de 4 para 2. O Maghrib permanece como está, o Al-Fajr também permanece como está. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu. É uma caridade que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para vós, portanto, aceitem a caridade da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. É a partir deste hadith que muitos sábios defendem que o melhor é diminuir e não observar de forma completa. E Ibn Umar radiyallahu anhu wa arda diz que eu estive presente em quase todas as viagens do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele nunca observou o salah de forma completa. Nunca observou o salah de forma completa. Isso quer dizer que
o Dhuhr é observado 2 rakats, o Asr e o Isha. Portanto, esta é segundo a unanimidade dos sábios. Falamos que o Salat Dhuhr, Asr e Isha. Quanto ao Maghrib e o Al-Fajr, não existe diminuição. E qual é o limite? Qual é o limite? Aparentemente, segundo o nosso costume, é relativo. Quando se fala de viagem, é relativo. Para uns, daqui até Muamba pode não ser viagem. Para outros, é viagem. Daqui até Maracuén, para uns pode ser viagem. Para outros, pode não ser viagem. O mesmo sucede com Manhissa, Macia. Existem pessoas que fazem vai e vem diariamente. Vai e vem diariamente. Por acaso eu conheço alguém da Manhissa que faz diariamente vai e vem. Portanto, quando são coisas relativas, o Islã trouxe uma regra, porque os nossos juízos são diferentes, os nossos intelectos são diferentes. Então, segundo as 4 escolas, defendem que a viagem é aproximadamente a 80 quilômetros. 80, outros falam de 83, 84, 85, aproximadamente vamos contar 85 quilômetros. A partir do momento que você percorre 85 quilômetros, então é considerado como viajante. É verdade que existe a opinião de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que diz que viagem é tudo aquilo que, segundo o costume, é considerado como viagem. Mas isto é muito vago, é muito aberto. O mais seguro, quando as 4 escolas estão unânimes num princípio, o mais seguro é nós seguirmos as 4 escolas. Portanto, é o mais seguro nós seguirmos este princípio de 80 quilômetros no mínimo. E os sábios dizem que esses todos os privilégios que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para os viajantes é quando trata-se de uma viagem mubah. Mubah é uma viagem que você não está a fazer para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma viagem, é um passeio, é uma ibada, é visita familiar, negócio, é mubah, é permitido, Allah deixou em aberto. Portanto, muitos sábios defendem que quando trata-se de uma viagem pecaminosa, então não existem esses privilégios. Não existem esses privilégios. Se você sai daqui para Joanesburgo para assistir um concerto, a sua intenção é de assistir um concerto ou de assistir um filme que ainda não chegou cá em Moçambique. Sucede que eu vou a Joanesburgo e quero assistir o tal filme, vai passar no cinema, tal. Esta foi a sua intenção. Então os sábios dizem que não é permitido a pessoa gozar de tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu para os viajantes. Quanto à permanência, quanto tempo a pessoa deve permanecer fora da sua cidade ou para gozar desses privilégios que Allah subhanahu wa ta'ala determinou? Também há divergência entre os sábios. Alguns dizem que a pessoa não pode permanecer 4 ou mais 4 dias, acima de 4 dias. كذلك إن والإقامة أكثر من 4 أيام. Não pode permanecer no local mais de 4 dias. Se a pessoa sabe que eu vou permanecer 4 dias, saiu daqui para Joanesburgo e sabe que vai permanecer 4 dias, então a partir do vai permanecer 5 dias. Vai permanecer quantos dias? 5 dias. Então a partir do primeiro dia ele não pode diminuir o salário. Está claro? Não pode dizer que não.
os primeiros 4 dias eu vou diminuir e no 5º dia não vou diminuir. Se a pessoa já sabe de antemão que, olha, eu vou permanecer em Joanesburgo 5 dias, 6 dias, então a partir do 1º dia não deve gozar. Esta é uma opinião. Existe a opinião de Imam Abu Hanifa também, que é muito forte, que diz ser 15 dias. Existe outra opinião de 19 dias, que são opiniões muito fortes. Esta de 4 dias, eles basearam-se que o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de Medina ou chegou em Meca no dia 4. Vocês sabem que o profeta sallallahu alaihi wasallam já era considerado como residente de Medina. Portanto, quando fosse a Meca, era considerado o quê? Viajante. Então, saiu de Medina, ou chegou em Meca no dia 4 de Dhul-Hijjah. Chegou em Meca no dia 4 de Dhul-Hijjah e saiu depois do Fajr no dia de Tarwiyah. Chegou observou o Fajr do dia 4 em Meca e observou o Fajr do Yawm Tarwiyah em Meca. Então observou quantos salats em Meca. Ou permaneceu em primeiro lugar quantos dias em Meca. Se chegou no dia 4 e saiu no Yawm Tarwiyah, depois de Fajr. Quantos? Yawm Tarwiyah, qual é o dia? Dia 8. Então observou quantos salats? Achas que cada dia são 5 salats? Então permaneceu, observou quantos salats em Meca? 40? Chegou no dia 4, saiu no dia 8, depois do Al-Fajr. 21. Não é isso? 21 salawats, com o Fajr do dia 8. Portanto, os que dizem que diminuiu nesta viagem, portanto, os sábios que defendem que são 4 dias baseiam-se nesta passagem. Mas existe aquela passagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi a Tabuk, foram mais dias. Portanto, a opinião de 15 e 19 também enquadra-se. É verdade que é preciso analisarmos com mais devagar, mas também enquadra-se. E quando é que o viajante deve completar o seu salat? إذا تم المسافر بمقيم. Quem é o imam? Quando o muqim é o imam. Muqim que é? O permanente, o residente. O residente lidera o salat. Se ele claramente que vai fazer o salat do Isha 4, portanto nós não podemos no segundo rakat, quando ele levanta, fazemos nosso salam e dizemos, olha, já está, temos que seguir o imam. E falamos na aula passada algo semelhante a isso. Temos que seguir, não há maneira. Mas quando o viajante que está a dirigir, observa quanto? 2. Observa 2. E depois diz às pessoas para completar. Mas atenção, quando trata-se de um grande grupo, um grande grupo, que a maioria são residentes, então não há problema em o imam completar, porque a segunda opinião correta, não é obrigatório diminuir. É uma caridade que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. Mas se for para ensinar, é importante colocar
em prática. إذا تم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم. Se o viajante tem dúvida se o imam é musafir ou é muqim, pode suceder. No aeroporto, naqueles musalla, você às vezes não sabe se o imam é viajante ou é vendedor de uma das lojas. Fechou a sua loja e foi observar o salá. O que a pessoa faz? Porque para fazer o qasr, para diminuir, é necessário intenção. Então, ainda que ele diminua, você vai ter que completar. Perceberam? Você está em dúvida se este é musafir ou é residente. Então, você entra com qual intenção? Segura. Residente, de observar 4. Mas se calhar for viajante, o imam, você deve seguir. Você deve levantar, completar, porque você fez intenção de completar. Em terceiro, إذا ذكر صلاة حضر في السفر. Você não observou, você recordou-se que, olha, eu quando estive em casa não observei o Salat al-Fajr, mas está em viagem. Ou o Salat al-Dhuhr, desculpa, Salat al-Dhuhr. Não observou o Salat al-Dhuhr quando estava na sua cidade. Quando está em viagem, diminui ou não diminui? Já foi viajante, peço para responder. Ou nunca sucedeu? Diminui ou não diminui? Um salat que você não fez quando estava na sua casa e recordou-se durante a viagem. Não diminui. Aquele salat que quando era obrigatório para ti, deveria ser completo. Portanto, ainda que estejas em viagem, deve-se observar de forma completa. Mas agora, a pessoa durante a viagem, esteve em Joanesburgo. Quando chegou na sua cidade, Maputo, recordou-se que não fez Dhuhr. Lá em Joanesburgo, ele podia diminuir. E quando chega na sua cidade, como é que ele faz o qadá? 2 ou 4? Quando chega na sua cidade, deve observar 4. Está claro? Vamos dar continuidade, inshallah. Que Allah facilite para todos nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.